Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Hoje o programa é gravado, mas é claro, com informações relevantes para você que pode nos acompanhar. Não dá para mandar as perguntas ao vivo, mas isso não é problema. Afinal, outras possibilidades você também pode acompanhar, compartilhar, divulgar aí o Jornal em Foque, que tem uma convidada muito especial. O currículo dela é extenso. Astróloga, taróloga, psicanalista, terapeuta holística também. Estudiosa das ciências herméticas, do ocultismo, de religião e mitologia comparada há mais de 20 anos. Virgínia Gaia é a nossa convidada, ela também é sexóloga profissional e em sua abordagem terapêutica une conceitos das áreas de desenvolvimento da espiritualidade, da afetividade e da sexualidade para estimular o estabelecimento e a manutenção de relacionamentos melhores. Muito obrigado, Virgínia, pela sua participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. E vamos falar desse ano que vem aí, vem com tudo, né? 2024 tá aí. Obrigado, Virgínia. E do nosso lado também, a colega jornalista Carla Nascimento. Olá, Carla. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, um bom dia, uma boa tarde a todos. E seja bem-vinda, Virgínia. Agora vamos falar sobre as astrologias e as energias positivas para 2024. Exatamente. A Virgínia, que é colaboradora do Boc News, inclusive é uma das colunas de maior sucesso. Se você quiser, acesse lá bocnews.com, tem lá as previsões também que a Virgínia disponibiliza para os nossos internautas. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também nas demais redes sociais. Reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo, 11 Net Claro e 45 da VIPWay, além das demais plataformas de streaming. Virgínia, o que a gente pode esperar aí, o que as pessoas podem esperar para 2024? E até, se você é uma especialista, né, que o ano de 2024, na realidade, é um ano que vai ser para planejar, plantar e colher os resultados do esforço bem direcionado. O que isso representa efetivamente e principalmente a questão da astrologia caldaica, até para os nossos internautas e telespectadores entenderem também. Muito obrigado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí desse 2024. É importante a gente entender que nós temos 2 tipos de astrologia que a gente se apoia para olhar o ano de 2024, ou sempre que tem um ano que a gente está planejando, tá? Uma coisa é o planeta regente do ano. Quando a gente fala de planeta regente do ano, a gente está falando de astrologia caldaica. E o que é astrologia caldaica? Ali na região da Babilônia, na antiga Mesopotâmia, nós tínhamos os magos caldeus, né? Houve uma época, inclusive, que na antiguidade caldeu era sinônimo de astrólogo. Eles ali na região da Caldeia tiveram uma astrologia que ganhou bastante popularidade e aqui no Brasil se popularizou ainda mais. Essa astrologia, a gente tem uma maneira de olhar para o ano. Então, a gente tem um ciclo regido pelos planetas Saturno, que rege as estruturas, que cobra ali planejamento, que cobra execução das coisas com bastante disciplina. Esse ciclo começou em 2017, que são ciclos de 36 anos. E aí, dentro desse grande ciclo, a gente tem diferentes planetas. Então, um ciclo de 36 anos que são todos regidos por Saturno, e dentro desse ciclo de 36 anos temos também diferentes planetas. Estamos saindo, 2023 foi um ano regido pela Lua, e aí nós entramos em 2024, que também é regido por Saturno. Então a gente tem, pela astrologia caldaica, 2024 duplamente regido por Saturno. Então, ciclo de 36 anos saturninos,
Saturno regendo 2024, isso reforça a necessidade de planejamento. E aí, falando de uma outra astrologia, essa considera os movimentos dos astros na esfera celeste, ou seja, os movimentos dos astros pelo zodíaco, que é a astrologia ocidental, né, que a gente tem ali o que a gente chama de astrologia tropical, porque a gente olha os planetas em relação à posição celeste. Nessa outra astrologia, que é a astrologia ocidental, que considera aí os signos e que a gente consegue fazer uma coisa mais personalizada, a gente tem Saturno também, como ele é o último planeta que a gente vê a olho nu, né? Ele sempre vai dar os grandes ciclos. Então, ele está passando pelo signo de Peixes até 2026. Entrou no ano passado, então a gente, né, entrou no início desse ano, aliás, ele fica em Peixes até 2026 e vai fazer com que a gente revise muitas coisas, especialmente falando de estrutura psíquica e tudo que envolve a coletividade, falando de empatia, compaixão, questões coletivas e também pedindo para a gente dar um pouquinho mais de atenção para o tema da espiritualidade e também saúde mental, são dois assuntos bem importantes. E ainda, né, falando um pouquinho, seguindo aí a astrologia ocidental, a gente tem Júpiter mudando de signo, ele fica até maio em Touro, depois ele ingressa em Gêmeos, e o que é interessante da gente saber é que quando ele ingressar em Gêmeos, e a gente está falando aí a partir de maio, a gente vai ter, a partir do segundo semestre, um aspecto bem importante na astrologia que a gente acompanha desde a antiguidade, que é Júpiter e Saturno formando o que a gente chama de quadratura na astrologia, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus entre eles, e isso faz com que a gente faça revisão das coisas que a gente começou lá em 2020. Olha que interessante. Em 2020, a gente teve uma grande conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Aquário. Agora eles vão formar um outro ângulo importante entre eles, que é uma quadratura, sendo que Júpiter vai estar em Gêmeos já no segundo semestre e Saturno em Peixes. Com essa conversa entre os dois, a gente faz uma boa revisão daquilo que a gente começou a plantar em 2020. Lembrando aí que todo mundo está com a vida bem transformada desde 2020, então agora é o momento da gente ajustar os ponteiros, ver o que a gente acertou, dá para a gente consertar o que a gente errou, seguir com disciplina e com persistência, a gente consegue conquistar as coisas. Esclarecimentos importantes para os nossos internautas e telespectadores. Carla Nascimento. E essa questão do Mercúrio retrógrado que está chegando, né? Qual a influência que ele tem nos pontos, né, que vai mudando na vida das pessoas, que influenciam nos signos e até no todo, né? Olha, uma coisa que é interessante a gente falar sobre o Mercúrio retrógrado e que a gente precisa entender que, assim, Mercúrio fica retrógrado, aliás, todos os planetas ficam retrógrados em algum momento do ano, tá? Isso é uma coisa que é observada aí desde a antiguidade. É uma ilusão de ótica, na verdade, porque os planetas não mudam em suas órbitas, né? A gente, na observação aqui da perspectiva terrestre, o que a gente fala de retrogradação? Né? O que é o período de um planeta retrógrado? É como se ele estivesse voltando, né? Indo na direção oposta da sequência dos signos zodiacais, né? A gente tem os signos, eles vão ter a sequência deles no céu do oeste para o leste, né? E aí a gente vai ter o planeta andando meio como se fosse o contrário, de leste para oeste, como se ele estivesse voltando, ou seja, retrógrado, né? Todos os planetas, Júpiter, Saturno, todos eles ficam retrógrados em algum período do ano, tá? Alguns com menor frequência, né? Marte e Vênus, por exemplo, ficam com menor frequência, mas também ficam. E Mercúrio, como ele é aquele que está mais próximo ao Sol, é o planeta que a gente vê ficar retrógrado mais vezes ao longo do ano, né? Entre 3 e 4 vezes sempre, tá? E a gente vai ter, dependendo dos períodos de retrogradação, acontece como a gente está tendo em 2023 e 2024 também, que a gente tem 4 períodos de retrogradação. E a gente realmente vai virar o ano, no nosso Réveillon, a gente tem
Mercúrio estando retrógrado, tá? Mas assim, isso não é motivo para pânico, na verdade, isso ajuda a gente a rever algumas coisas de ordem prática. Mercúrio retrógrado, como Mercúrio ele rege a comunicação, o cotidiano, as questões eletrônicas, né? Pequenas coisas do dia a dia. Então, o fato da gente virar o ano com Mercúrio retrógrado, ele ainda seguir assim alguns dias ao longo de janeiro, não é motivo para pânico, pelo contrário, é uma grande oportunidade que a gente tem de revisar alguma área da vida. Fica a dica aí para o pessoal que está acompanhando a gente de casa. Nessa retrogradação, Mercúrio começou retrógrado no signo de Capricórnio, ele voltou para Sagitário no finalzinho de dezembro, e depois ele vai retornar para Capricórnio quando ele ficar direto. Então, vale a pena a gente conferir se cada um sabe quais áreas do mapa que são regidas pelos signos de Sagitário e Capricórnio, são as áreas da vida que vale a pena a gente fazer uma revisão, aproveitar essa virada do ano aí para fazer ajustes. Mercúrio retrógrado sempre ajuda a gente a ajustar as coisas. Então, falando na coletividade, eu diria que é um período bem interessante da gente rever os nossos valores fundamentais e também os nossos planos, tá? Sagitário fala muito sobre crenças, sobre valores fundamentais, aquilo que norteia a nossa expansão, e Capricórnio nos nossos planejamentos, especialmente no campo da carreira, no campo da ordem, ali aquilo que a gente vê em relação àquilo que a gente estrutura de planos e projetos de longo prazo. Então, a gente virá com Mercúrio retrógrado entre esses dois signos. O Réveillon é muito legal para a gente ver se a gente está realmente na nossa carreira, nos nossos planos e projetos, se a gente está realmente honrando aquilo que a gente acredita. Se a gente está trabalhando, está seguindo a carreira com algo que faz sentido para a gente, que tem a ver com o que a gente fundamentalmente acredita. Está sendo gravado, obviamente, e depois a gente vai ter, se você está assistindo em 2023, é uma questão, em 2024, o que fazer também, se você está assistindo, que é uma reprise também do programa. Como que as pessoas podem, dentro desse cenário, né, agora, como que as pessoas podem, para ter uma passagem de Réveillon aí, o que isso influencia no dia a dia, a questão da religiosidade, pensar um momento. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua questão. Como fazer isso daí? Uma outra pergunta, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, você corrija. Mas você falou que Júpiter e Saturno estiveram juntos em 2020. Eu acho que eu entendi isso, né? Isso vai se repetir em 2024. A gente não pode esquecer que 2020 foi o ano que, infelizmente, o mundo virou de cabeça para baixo em relação à pandemia da Covid-19. Isso é algum sinal também negativo que podemos ter uma outra pandemia aí? E eu estou falando isso porque vários e vários profissionais, inclusive já entrevistados por nós, dizem que há um risco, a gente está vendo aí aumento de casos, aí, enfim, há um risco da gente voltar a ter uma nova pandemia aí em tão pouco tempo assim? Olha, primeira coisa que a gente tem que entender, em 2020 o que a gente teve foi a grande conjunção. O que é uma conjunção? A gente tem os dois planetas juntos, no mesmo pedacinho do céu. Então, a gente teve realmente em 2020, Júpiter e Saturno estavam juntos no signo de Aquário. E aí esses ciclos a gente vai acompanhando, né? Agora eles estão se distanciando, começaram a se distanciar, né? Se encontraram em 2020, 2021, 22, 23 foram se distanciando. Agora, em 2024, a partir do segundo semestre, tá? A gente tem Júpiter, né? Ele já caminhou bastante, então ele está ali no signo de Gêmeos, que ele ingressa em maio no signo de Gêmeos, e Saturno também já caminhou, ele está no signo de Peixes. Saturno é mais lento, ele caminhou de Aquário para Peixes. Júpiter é um pouquinho mais rápido, então ele caminhou ali, ele passou por Peixes, por Áries, por Touro, ingressa em Gêmeos no segundo semestre, quando vai formar o que a gente chama de quadratura, que é um ângulo reto, tá? É um quadrado, um ângulo de 90 graus entre eles. O que esse aspecto traz para a gente? Ele vai fazer com que a gente revise aquilo que a gente começou em 2020. Sim, 2020 foi aquele grande ano, a gente trabalhou com a ideia de grande mutação, né? Trabalhamos com a ideia na astrologia. Desculpa aqui a gatinha, essa aqui é a pantera que às vezes acaba invadindo as minhas coisas. Então a gente teve em 2020 realmente a grande mutação porque teve essa grande conjunção e isso abriu novas possibilidades, abriu
uma nova fase na vida de todo mundo, um ano difícil. Só que agora, o que acontece? Quando a gente tem a quadratura, não é que a gente volta para o mesmo tema. É o momento da gente fazer os ajustes necessários. Eu diria o seguinte, nova pandemia é um pouco precipitado a gente falar sobre isso. O que pode trazer para a gente, como a gente tem que revisar os assuntos lá de 2020, se a gente não aprendeu a lição de casa que a gente tinha que aprender em 2020, né, a lição de casa, o que a gente aprendeu com essa pandemia em termos de comportamento humano, que a gente teve que aprender a se adaptar, a ser mais solidário, a lidar com as pessoas, a ser, né, acho que as empresas tiveram que se adaptar, o pessoal home office, vamos ser mais humano, trabalhar muito essa questão da qualidade de vida, o cuidado com saúde, aquela coisa que eu me previno, eu me vacino, eu tô vacinando não só para prevenir a minha saúde, mas também porque eu favoreço, né, a imunidade coletiva, então aquelas ações que a gente faz em relação ao coletivo, essa lição de casa, se a gente não aprendeu bem, a gente talvez tenha que revisar em 2024. Isso não significa uma nova pandemia, mas talvez um reforço de que a gente voltou, digamos, à nossa vida normal, acho que a gente passou 2021 ainda, né, com muitas restrições, 2022 começamos a retomar nossa vida, 2023 acho que foi o ano que a gente voltou realmente, né, até a vida, digamos, normal. Então, vamos manter assim, né? A gente quer voltar a ter a vida normal, a gente tem que perceber o que a gente fez de ação. Muita coisa foi necessária para que a gente pudesse voltar à vida normal. Medidas sanitárias, medidas que são importantes para a gente e para o outro, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que a gente precisa prevenir, que a gente precisa, né, muitas vezes fazer concessões. Se a gente não aprendeu bem essa lição de casa, 2024 pode trazer questões que façam com que a gente tenha que rever isso de novo, tá? Talvez uma nova campanha aí, reforçar, por exemplo, a necessidade de vacinação, né, que as pessoas muitas vezes esquecem, tomaram vacina lá atrás, mas não reforçaram depois, e a gente sabe que a gente tem que agora, né, provavelmente a gente vai conviver e ter que se revacinar todo ano, como a gente já faz para a gripe, para outras coisas. Então, perceber o quanto é importante a gente valorizar o estudo científico, valorizar o conhecimento. Então, eu diria que assim, não que venha uma nova pandemia, mas muito provavelmente uma revisão daquilo que a gente aprendeu, sabe? Muitas empresas, por exemplo, que se adaptaram muito bem ao home office, hoje a gente tem toda uma discussão sobre trabalho remoto, e quanto que dá para a gente trabalhar de casa? Será que a gente precisa realmente forçar as pessoas a voltarem a trabalhar todo dia? Esses modelos mistos, pelo menos, tendo um ou outro dia, pelo menos, de home office, será que não vale a pena a gente manter para ter maior qualidade de vida para as pessoas? São essas questões, tá, que a gente faz, com certeza, uma revisão a partir do segundo semestre, né, e ao longo de 2024 todo, mas mais fortemente a partir do segundo semestre. Uma nova pandemia, lockdown, igualzinho a gente fez? Não, a gente volta para revisar alguns assuntos, mas voltar exatamente ao mesmo cenário, não. Mas talvez a gente tenha realmente que reforçar para as pessoas, gente, para continuar se vacinando, a gente continuar tomando alguns cuidados e ficando atento aos números. Eu acho que essa é uma lição que a gente teve da pandemia, que é uma situação que pode voltar a acontecer a qualquer momento, infelizmente, né? A gente viu o quanto nós humanos somos frágeis e estamos sujeitos aí a questões biológicas, né? A biologia imperativa, né? Em certas situações, a gente conseguiu resolver isso, mas precisa seguir com a adesão, com as pessoas se revacinando, com as pessoas continuando a estarem atentas e cuidando de prevenção, cuidando de saúde, porque aquilo, né? Isso foi a grande lição de 2020 e acho que 2024 isso segue. A minha saúde depende da saúde do outro, né? E quando eu cuido de mim, quando eu me vacino, quando eu me previno, eu estou cuidando do outro. Essa questão da empatia, essa questão do cuidado, de perceber que nós somos um grande coletivo e que aqui na Terra a gente precisa fazer algumas ações em prol do todo para que a gente esteja bem, isso com certeza a gente revisa, a gente tem que olhar de novo. E eu diria que se não fosse uma questão só sobre pandemia ou um vírus, etc., a gente
tem outras questões que também a gente precisa olhar para o coletivo. Questões ambientais, né? Saturno passando pelo signo de Peixes fala muito sobre questões climáticas e ambientais. Então, acho que essa, com certeza, é uma grande discussão do ano. Então, essas questões todas também voltam a essa discussão como um todo, sobre como que a gente aqui no planeta precisa perceber que nós somos uma espécie que precisa também saber agir coletivamente. E só para curiosidade, você falou, obviamente, 2020, que foi um ano marcante por todos os sentidos, essa questão também de se adaptar a tudo, e a gente lembra também que foi um ano também que muitos casais que acabavam se convivendo, e às vezes não tinham essa convivência, acabavam se separando. 2024 pode ser um ano no resgate de problemas que aconteceram dessa convivência, também isso pode ser nesse aspecto também, resgatar aí aqueles casamentos, aqueles namoros que por porventura acabaram se perdendo aí em razão de atritos que aconteceram. É Pantera, né? A Pantera aí fazendo... tá certo. Virgínia, você acha que isso também é um momento também de reflexão aí de... Talvez Mercúrio retrógrado ajude, né? Olha, assim, Mercúrio retrógrado ajuda a gente a rever questões de comunicação, né? Lembrando que ele tem um ciclo aí que ele fica retrógrado na virada, depois ele volta ao movimento direto, e a gente depois tem outras 3 retrogradações ao longo do ano, como a gente sempre tem, tá? O que a gente tem nessa questão da quadratura de Júpiter e Saturno, que faz a gente retomar algumas coisas de 2020, eu diria o seguinte, a gente tem sim, né, relacionamentos como um todo, estão muito presentes, o assunto relacionamento ao longo do ano. É aquela coisa, muitos casais em 2020, né? A gente teve muito casamento, muita separação, por conta até do isolamento social, pandemia, muitas pessoas tendo que lidar ali com o parceiro naquele dia a dia e tendo que se adaptar, e nessa adaptação muita coisa aconteceu. A gente agora, 4 anos depois, né? A gente volta em 2024 para ver se fizemos as decisões certas, estamos bem estando sozinhos ou casados, estamos convivendo bem, estamos fazendo um esforço suficiente, lembrando que Saturno passando por Peixes leva muita atenção para o tema saúde mental. Então, antes de qualquer coisa, o relacionamento está saudável para ambos. Eu acho que esse assunto está muito presente, até porque, junto a essa conjuntura toda, a gente tem o ciclo de eclipses acontecendo majoritariamente no signo de Libra e Áries, né? São os signos que vão ter eclipses, né? E a gente também tem um eclipse acontecendo no signo de Peixes, então, mas majoritariamente Áries e Libra, né? Que já aconteceu esse ano, em 2023, alguns eclipses nesse eixo ali de Áries e Libra, que fala muito sobre relacionamento, que fala muito sobre troca, que fala muito sobre acordos, parcerias. Então, com certeza, aqueles temas todos, né, que nasceram em 2020, que vem 2021, 2022, 2023, chega em 2024, a gente vai ver, estamos sabendo nos relacionar? Se existe alguma questão relacional não resolvida, não muito bem elaborada, é o momento de trazer, é o momento de resolver. Relacionamento não está saudável, existe um padrão relacional que se repete. Olha aí a nossa prioridade como saúde mental, estando, né, em primeiro nível. Então, a gente precisa trazer isso. Relacionamento está saudável, relações tóxicas, a gente precisa discutir isso socialmente, até porque Júpiter em Gêmeos pede mais troca, comunicação, entendimento. Vamos ouvir o outro, conversar. Então, é aquilo, aquelas pessoas que não estão com isso bem resolvido e que se traz alguma coisa desde 2020, então, agora é o momento, digamos, de testar, colocar à prova. Os ciclos de Júpiter e Saturno, gente, para vocês entenderem como é que eles funcionam, a gente tem essas grandes conjunções a cada 20 anos, mais ou menos. Essa conjunção que aconteceu no final de 2020, elas acontecem a cada 20 anos, e aí elas acontecem em ciclos de 200 anos em signos do mesmo elemento. O que aconteceu em 2020 foi uma mudança, né, fechando um ciclo de conjunções acontecendo em signos de terra, e aí a gente passou com a conjunção em Aquário, abrindo em signos de ar, que falam de tecnologia, de comunicação
e de intercâmbio entre as pessoas, né? Que é essa era que a gente está de informação, de tecnologia, de comunicação. E aí agora, o que a gente tem em 2024, eles formando um novo ângulo relevante entre eles, né? Esse ângulo que a gente fala de quadratura, né? Com Saturno em Peixes, Júpiter em Gêmeos, formam ali um ângulo de 90 graus, e o que eles fazem? Vamos revisar, vamos ver se aquilo que a gente começou a fazer lá atrás está bem feito. Isso, obviamente, acaba impactando também as relações humanas, os casais, né? Quem não fez bem, não aprendeu bem a lição de convivência que veio em 2020, que foi requerida em 2020, agora em 2024 vai ser hora de aprender essa lição de convivência, né? Isso vale para as relações íntimas, casais, relações afetivas, mas também vale para as relações profissionais, sociedades, parcerias, também ficam em evidência. Rápido intervalo comercial, aí a Pantera tá querendo um pouco de atenção também. A gente vai com um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais aqui para o segundo bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, um programa gravado aí, você que está nos assistindo em 2023 e também a reprise em 2024, mas é claro, com um conteúdo muito especial, muito interessante, com a astróloga, taróloga, psicanalista e terapeuta holística Virgínia Gaia. Virgínia, uma pergunta da jornalista Carla Nascimento para você. Virgínia, qual a influência que tem o mapa astral na vida das pessoas? O que elas podem melhorar? Ou se de repente pode usar uma cor diferente? O que agrega o mapa astral na vida da pessoa? Bom, vamos lá. O mapa astral, na verdade, o que ele traz pra gente, né? Ele tem um retrato do céu no momento do nascimento. E aí a gente sempre vai falar de diversas áreas da vida da pessoa, tá? Ele é meio que um marco no tempo para que depois a gente consiga colocar ali diversas técnicas e medir, digamos, como é que esse mapa vai evoluindo ao longo do tempo. A pessoa consegue entender algumas tendências, né, tendências naturais que ela tem ao longo da vida e com isso ela consegue lidar melhor com diferentes áreas da vida. Uma coisa interessante, fica a dica aqui, gente, preste atenção no seguinte, você sabe, por exemplo, além do seu signo solar, o seu ascendente, o que é o ascendente? O ascendente é o signo que estava ascendendo no horizonte leste no momento do nascimento, tá? A gente tem ali, os signos, eles estão sempre circulando, né? A gente tem, o Sol vai se deslocando ao longo dos signos, de oeste para leste ao longo do ano, e todos os dias a gente tem os 12 signos nascendo no leste e se pondo ao oeste, né? Então a gente tem aí mais ou menos uma mudança de ascendente, de signo ascendente, a cada 2 horas mais ou menos, né? Isso muda um pouquinho, depende da época do ano, mas é mais ou menos isso. Cada signo vai levar mais ou menos umas 2 horas como ascendente, ou seja, vai estar ascendendo ali ao leste, né, no momento. E aí a gente calcula no momento do nascimento e depois a gente tem esse mapa, a gente vai fazendo os ajustes ao longo do tempo, né, para a gente calcular aí como é que são as coisas. Fica a dica para as pessoas, se você souber o seu ascendente, se você também não sabe, dá para calcular gratuitamente no meu site, se você souber o seu ascendente, você só consegue saber as diferentes áreas da vida, né? Porque as 12 casas vão reger 12 áreas da vida da pessoa. Como a gente tem Saturno passando pelo signo de Peixes, localize Peixes no seu mapa astral, você consegue saber onde Saturno está passando no seu mapa. Onde Saturno está passando, Carla, é uma coisa interessante para as pessoas saberem, é a área da vida que a gente tem ali oportunidades de crescimento no longo prazo. Saturno costuma trazer desafios, transformações lentas, às vezes ele transforma, tirando algumas coisas que a gente tinha ali muito como certas, né? Mas faz ali essa mudança, essa transformação no longo prazo. Então, se a gente sabe, veja qual casa do seu mapa astral que está o signo de Peixes, tem alguma área do seu mapa com certeza, onde tem o signo de Peixes, você consegue saber a área da sua vida que está passando por ali, por transformações e revisões, pensando no longo prazo. É onde é para construir pensando no longo prazo. Então, é só ficar aí uma dica para as pessoas. Da mesma forma, Júpiter é o grande expansor, né? Então, Júpiter é um pouco mais rápido que Saturno, ele está ali passando, né? Ele abre o ano no signo de Touro, depois ele ingressa em maio em Gêmeos. Se você em casa sabe quais áreas do seu mapa astral que são Touro e por Gêmeos, você consegue saber qual área da sua vida que precisa de expansão. Onde a gente tende a experimentar momento de crescimento, de expansão, de abertura de oportunidades, de muita movimentação, e que a gente costuma ter muita movimentação, e no entanto a gente tem que tomar ali um certo cuidado, porque Júpiter também muitas vezes traz muita expansão, mas pode de repente trazer muitas coisas que nem sempre estão assim tem tanta base, tanta estrutura, né? Saturno, que tem essa coisa ali de às vezes trazer até um tom de crescimento meio cético, meio pessimista. Júpiter traz empolgação, traz oportunidade, traz expansão e traz
essa vontade de abraçar o mundo. Então, a gente vê as áreas ali da vida, tanto touro até o mês de maio, onde a casa do mapa, a área do mapa astral regida por touro, a gente tende a experimentar esse crescimento, essas novas oportunidades, essa chance ali de aprendizado, inclusive, já que Júpiter também rege aprendizado, rege educação, inclusive a área ali, se quiser estudar alguma coisa relacionada a essa área onde está passando Júpiter, é uma coisa muito boa. Então, até maio em touro, a partir de maio ingressa em gêmeos, e aí traz essas oportunidades de crescimento onde está regido por gêmeos. Aí vai fazer a gente se comunicar mais, a gente ter mais oportunidade ainda de aprendizado, às vezes múltiplas possibilidades, né, onde tiver a área do mapa regida por gêmeos. Né, isso vale. É claro também, que aí falando de signo solar, quem tem Sol em peixes, né, os piscianos, acredito que aí ao longo do ano, e até 2026, quando a gente ainda tem Saturno passando por peixe, será um grande período ali de revisão, de transformação e de revisão de si mesmo ali para os piscianos, ao passo que para taurinos e geminianos deve ser um ano bem movimentado, já que a passagem de Júpiter tende a abrir novas oportunidades, tende a trazer novidades e chance de expansão. E, aliás, aproveitando também ali, tanto para taurinos quanto geminianos, aproveitar o ano para estudar, tá? Período muito bom para estudar, para fazer curso, para crescer a partir do conhecimento. Tá tudo animado aí nesse sentido, que é geminiana. Aí. Não, eu sou taurina. Taurina. Mas, Virgínia, até você comentou, né, aí especificamente da questão dos signos, né? Planejamento, você falou muito nessa questão do planejamento, né? Para depois escolher os resultados também do esforço que as pessoas têm. Tem, pelo que você falou, tem alguns signos que se dão melhor aí nessa questão do planejamento em relação a outros? Ou não, isso não tem qualquer relevância. E outra questão também, a gente não pode esquecer, 2024 é um ano bissexto. Isso muda alguma coisa na astrologia ou não tem qualquer interferência? Olha, do ponto de vista astrológico, o ser ano bissexto não muda nada, tá? É porque a gente olha o movimento dos astros no céu. Né? A gente sabe que o ano ser bissexto, ele é só um ajuste de calendário que a gente faz, né? Então, a gente sempre olha o movimento dos astros no céu, independente ali da matemática, digamos, de ajuste de calendário, tá? Então, nesse ponto não muda nada. Uma coisa que é interessante dessa coisa de que a gente fala muito de estrutura, de crescimento, são muitos ciclos saturninos, né? Então, a gente sim, teremos signos que serão mais favorecidos por isso. Eu diria que assim, os piscianos, desde o início de 2023, que foi quando Saturno ingressou em peixes, né, eles estão passando por um período de revisão de si mesmos, né? Como eles têm o Sol, quando a gente fala Sol de determinado signo, a gente está falando da posição do Sol no mapa. Então, sou pisciana, sou geminiana, sou taurina, a gente está falando do Sol nesse signo, né? Então, o pisciano, ele tem o Sol no signo de peixes. E o que ele está vivendo? Saturno passando por peixes, eles vão ter Saturno passando sobre o Sol natal dele. Né? É como se Saturno ali, como se Saturno estivesse ali pedindo revisão do eu, da essência, do ego. Né? O Sol fala muito sobre consciência, brilho pessoal, a nossa sensação de identidade. Então, Saturno passando por ali, certamente os piscianos estão sentindo já desde 2023, isso segue 2024 também, um período de intensa revisão de si mesmo, tá? É um momento de repensar como é e como está no mundo. Então ele pode ter grandes mudanças ali na vida dele, carreira, a maneira como lida com a própria identidade, imagem pessoal, vai depender muito da posição que o Sol está no mapa astral, né, no mapa natal daquela pessoa, mas de maneira geral traz muita transformação. Os virginianos, por sua vez, também são bastante impactados por isso, porque como Virgem é o signo oposto a Peixes, então os virginianos estão vivendo a oposição de Saturno, né, em relação ao Sol deles. Quando a gente fala de virginianos, então, eles têm o Sol em Virgem, e aí Saturno, como ele passa em Peixes, eles vão viver o Saturno oposto ao Sol deles. Então vão se sentir testados, é um momento do virginiano sentir que ele está sendo um pouco testado na sua capacidade de
expressar a si mesmo, de se colocar. Também outros signos podem viver aí mudanças, especialmente os relacionamentos, tá? Porque está falando de oposição, então os virginianos vão sentir muito esse tema. Parcerias, acordos e relacionamentos pessoais de todos os tipos, isso inclui os relacionamentos afetivos, muito mexidos. É um momento de testar, de ver também, então, vale a pena, tá sabendo construir, tá sendo franco, sincero, porque Saturno tem esse caráter cobrador, tá? E em menor escala, eu diria que também geminianos e sagitarianos também sentem por conta também da quadratura ali de Saturno, né? Lembrando que geminianos neste ano estão tanto com a quadratura de Saturno quanto a partir de maio, Júpiter passando pelo signo deles. Então deve ser um ano bastante movimentado para os geminianos. Então existem mudanças ali para os geminianos em tudo que ele está vivendo, né? Eu acho que é um momento muito de crescimento, mas também de testar se está fazendo bem as coisas, está fazendo as coisas com estrutura, né? Sagitarianos, por sua vez, também mexe muito no âmbito dos relacionamentos, das parcerias. Acho que os sagitarianos vão muito ali sentir como é que estão essas trocas, essas parcerias, esses acordos. Está em equilíbrio ou não está, né? Então, são signos que certamente, digamos, estão em destaque ao longo de 2024. Impôs um esclarecimento também. Isso tem relação também com os ascendentes ou não tem qualquer relação? Porque às vezes a pessoa é de outro signo e aí tem um ascendente, vai, por exemplo, em peixes ou em gêmeos. Isso também influencia as pessoas nesse sentido? Por favor, então, Virgínia, até um esclarecimento também. Então, a gente tem tanto o signo solar, né, quanto os ascendentes também em todos esses signos, né? Então, o que eu falei, quem tem ascendente peixes, né, que está tudo isso, ascendente virgem, ascendente gêmeos, ascendente sagitário, sentido muito, né, dentro dessas mesmas coisas que eu coloquei. Né? Outra coisa interessante é que a gente também tem muitos planetas ou pontos do mapa nesses signos, tá? Muitas vezes a gente tem muitos planetas concentrados nesses signos, as pessoas vão sentir. Então, é ênfase do mapa astral, por isso que é sempre importante olhar o mapa natal todo, né? Quem tem muita ênfase nesses signos também sente o ano com maior intensidade de mudanças, de transformações dessa maneira. Muito bem. Virgínia, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais para o último bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do POC News. Inscreva-se e receba as informações do site pocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. POC News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados.
Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidada a astróloga, taróloga, psicanalista e terapeuta holística Virgínia Gaia. Estamos no último bloco, passa muito rápido, mas a Carla tem mais perguntas para a nossa convidada. Por favor, Carla. Virgínia, as cores agora para o Réveillon, né? Regida pelos planetas, se tem alguma influência, quais são as melhores, e também se ao longo do ano de 2024 essas cores também passam a valer, se elas ficam harmonizadas conforme os planetas regentes. Para quem vai assistir em 2023 o nosso programa e quem está assistindo já em 2024. É muito legal a gente falar de cores, você sabe que assim, a Carla tocou num ponto interessante, que a gente não precisa usar a cor só no Réveillon, a gente tem essa coisa de usar as cores, então mesmo quem está assistindo aqui o programa depois do Réveillon sabe que pode usar as cores. O que é legal, Carla, é que assim, a gente está falando de essa ideia de magia das cores e das cores ligadas aos planetas, é algo que vem desde a antiguidade. De novo a gente volta ali na história da astrologia caldaica e dos magos caldeus, que eram também astrólogos, vem deles. Aliás, gente, uma curiosidade que acho que as pessoas não sabem. Você sabia que a nossa semana tem 7 dias por conta deles, dos caldeus, que resolveram homenagear cada um dos astros que se movimentam no céu, que a gente vê a olho nu, né? Então a gente tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Portanto, são 7 astros visíveis a olho nu. Eles que criaram a semana de 7 dias para homenagear planetas em uma semana. Essa curiosidade legal das pessoas saberem, para a gente ver que magia a gente tem todos os dias e dá para a gente viver não só no Réveillon. Bom, Saturno, gente. Saturno, as cores de Saturno são as cores bem formais, que são o preto e o marrom. Então, tá liberadíssimo o preto nesse Réveillon, para quem quiser, tá? Não tem essa de que cor pesada, difícil, é a cor de Saturno. Então, se você quiser honrar ali um planeta regente do ano. Lembrando que o branco, gente, que é uma tradição especificamente brasileira, de passar o Réveillon de branco, também, né, obviamente que é um clássico, e você sabe que é um clássico muito brasileiro. Essa tradição, na verdade, vem de outra matriz cultural, também bastante, né, relevante aí, mas você sabe que a gente passa de branco por conta de uma tradição que vem da Umbanda.
né? O branco, ele representa, seria a cor de Oxalá, o maior dos orixás, então é a cor de Oxalá. Se a gente trouxer o branco acaba sendo meio que a mistura de todas as cores, né? Então, como o branco é a mistura de todas as cores, ele também está liberadíssimo ali. Então, a gente pode usar tanto o branco, o preto, o marrom, ou até tons de dourado, mas o dourado mais escuro, puxando ali para o cobre, também acabam sendo favorecidos para lembrar ali Saturno, que os tons terrosos vão lembrar, tá? Se quiser passar com alguma coisa com brilho, então aquele grafite, né? Aquele cinza que vai puxando para o preto e tem brilhos também fica favorecido. Então, eu diria que essas são as cores, digamos, para o ano. E aí vai uma dica para as pessoas. Se você quer trabalhar algum tema em específico, você pode usar as cores e usar essa dica ali de magia planetária, magia astrológica para a sua vida. Fazer aqui basicamente passar as cores. Então, amarelo, dourado são as cores do Sol. Então, são cores muito legais para os signos regidos pelo Sol, né? O signo regido pelo Sol, Leão. Então, pode ser a cor que os leoninos que quiserem escolher, ou todos os temas regidos pelo Sol. Prosperidade, brilho pessoal, finanças, identidade, expressão pessoal e criatividade. Fica para ir para o amarelo e para o dourado. O azul claro ou prateado são as cores da Lua, tá? A Lua rege o signo de Câncer, e aí essa cor sempre fica em destaque quando a gente quer trabalhar temas da intuição, magia, temas femininos, também magnetismo, pessoal, essa ideia aí de trazer essa coisa do lado magnético, né, de atração, a gente fala aí dos temas da Lua, e também todo mundo que quiser dar uma reguladinha nas emoções. Vênus, a cor de Vênus, né, e Vênus vai reger ali tanto os taurinos quanto os librianos. Vênus, gente, são as cores de rosa, os tons de rosa, todos os tons de rosa, e os tons verdes também, tá? E que Vênus rege amor, finanças e valores pessoais, tá, gente? A beleza, tudo aquilo que é valioso, o próprio dinheiro, aquilo que a gente valoriza também é tema de Vênus, então dá perfeitamente para a gente usar tanto o verde quanto o rosa para isso, tá? Mercúrio, que é regente tanto de Virgem quanto de Gêmeos, Mercúrio, a cor de Mercúrio é o laranja, tá? O laranja, o tom de Mercúrio, a pantera aqui invadindo de novo. Então, o laranja, ele vai falar de comunicação, inteligência, quem quiser ali melhorar também a sua organização, o seu nível de atenção, pode recorrer ali ao laranja, tá? Tem a cor de Mercúrio. Cinza claro também pode servir para Mercúrio, mas laranja é o melhor. Falando de Marte, gente, a cor de Marte é o vermelho, o planeta guerreiro, o planeta vermelho, tá? Marte a gente vai falar de paixão, de ousadia, de sempre que a gente quer mais ação, mais energia, tá? Lembrando que Marte vai reger o signo de Áries e vai correger também o signo de Escorpião. Por isso que a gente tem ali o vermelho, paixão. Paixão, atração sexual é coisa de Marte, tá, gente? Vênus fala muito de amor, mas Marte fala de paixão, de atração e também de energia, tá, gente? Então, se a gente quiser dar um up na nossa energia, o vermelho ajuda bastante nisso. Falando de Júpiter, Júpiter é o grande expansor da astrologia, então em tudo que a gente quer, se a gente quer crescimento, expansão, isso serve para todas as áreas da vida, para os negócios, também acaba ajudando na prosperidade, na expansão, mas num nível um pouco, né, maior. Quem quiser dar o foco também nos temas educacionais, sabedoria e até nos temas espirituais, a gente vai para as cores de Júpiter, que é o lilás, né, o roxo lilás, e também o azul, tá? O azul mais escuro, aquele azul anil ali, é também cor de Júpiter. E Júpiter vai ser regente de Sagitário e corregente de Peixes, tá? Então, todos os temas ali falando de expansão relacionado a Júpiter. E aí, falando de Saturno, que é o regente do ano, Saturno fala de estrutura,
sempre que a gente quer consolidar as coisas, que a gente quer dar um ar de seriedade, de formalidade, querendo materializar e estabilizar as coisas, quer estabilidade? Então, Saturno, cores de Saturno, o preto, o marrom e todos os tons terrosos. Lembrando que Saturno rege o signo de Capricórnio, ele também é corregente do signo de Aquário, né? Então, essas são as cores dos planetas que a gente pode usar, e vale essa dica, não só para o Réveillon, mas para qualquer área da vida, tá? Se quiser dar um up em algum momento, usar essa dica aí das cores para determinados objetivos, é só seguir essa dica aí dos antigos magos caldeus. Muito legal suas dicas, suas informações, a gente agradece muito a sua participação e, é claro, o programa está acabando, a gente tem limitação pelo tempo, mas acabando, deixar para você aí falar aí como que as pessoas podem procurar os seus serviços, né, que é importante também, como fazer mapa, enfim, essas dicas, as redes sociais também disponíveis, e a gente agradece já, desejando já antecipadamente para você um feliz 2024, para você que está nos assistindo em 2024 também, um ano perfeito aí, cheio de boas vibrações aí. Muito obrigado pela sua participação, Virgínia. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Falar aí para as pessoas, gente, um ano de 2024 é sempre lembrar que a gente tem que um ano com mais empatia, um ano com muita saúde, com muita fé, com muita expansão para todo mundo. Lembrando que a gente tem que buscar sempre, né, uma vida mais saudável para a gente e para os outros, lembrar da coletividade. Para me encontrar nas redes sociais, olha, Virgínia Gaia, não tem segredo, tudo juntinho com isso, Virgínia Gaia no Instagram. Meu site, virginiagaia.com. Falei aqui ao longo da nossa conversa, a gente falou bastante sobre posições do mapa. Você consegue fazer gratuitamente seu mapa astral no meu site. Então, virginiagaia.com.br. Se você for aí nas redes sociais, também é só clicar no link que está na bio. Eu também estou, além do Instagram Virgínia Gaia, também tem o Facebook Virgínia Gaia Oficial. Você consegue me achar lá e consegue fazer também seu mapa astral gratuitamente. Se você não sabe, seu ascendente consegue saber. E esses signos todos que a gente falou, você consegue identificar a casa, a área do seu mapa regido por esses signos. Então, um 2024 muito bom aí para todo mundo. E lembra, gente, ano de Saturno, ano da gente fazer com base, com estrutura, e da gente lembrar sempre que a gente não está aqui sozinho nesse mundo, que a gente precisa saber fazer junto com a coletividade. Perfeito. Virgínia Gaia, muito obrigado pela sua participação, abrilhantando aí o Jornal em Foque. A gente agradece muito sua presença, lembrando aí que é disponível no Facebook, no site, no Instagram e demais redes sociais. Muito obrigado, Virgínia. Feliz 2024 para você, sua família também. Feliz 2024, viu, Virgínia? E para todos vocês também. Exatamente, para Carla Nascimento, obrigada, Felipe também. E você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, você pode rever o programa a qualquer momento, né? E lembrando também que 3 horas da tarde a reprise na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e, é claro, um ótimo 2024 a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.